Olá, este é o Pod Mel, o podcast do agronegócio brasileiro para te levar à superprodução de mel e ao superfaturamento com a apicultura. Meu nome é o professor Armindo. O meu Sebastião Parreira. Grande Sebastião Parreira, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez aqui com a gente, aqui no nosso Pod Mel, rapaz. Que alegria, meu irmão, bom demais, né? Alegria toda minha de poder participar do Pod Mel e poder falar um pouco aí do agronegócio, crédito rural, congresso. Rapaz, hoje tem um assunto, hein? E ele já até adiantou, hein? A pauta hoje do nosso Pod Mel, nós vamos falar sobre crédito rural e a gente vai falar sobre o nosso Congresso Supremo de Apicultura. Parreira, quer dizer que você vai palestrar no Congresso Supremo de Apicultura, Parreira? Pois é, professor Armindo, muito obrigado pelo convite. Eu vi que você fez uma votação lá no YouTube. Foi mesmo, rapaz. E eu fui aprovado. Rapaz, a turma a gente pediu, né? No último Pod Mel, vocês viram, né? A gente abriu a votação. O que vocês acham de eu convidar o Sebastião Parreira pro Congresso? A turma chama. Rapaz, disparou. Disparou, meu amigo. A turma quer te ver no Congresso, meu amigo. O povo é corajoso, viu? Rapaz, tá vendo só? Pode mexer com a abelha. Rapaz, o treino é desse jeito, rapaz. Desse jeito. Sebastião, e hoje a gente realmente assim, a gente falando... Aliás, antes da gente até falar, aqui a gente tem um negócio aqui, pessoal, que é o tal do café com mel. Hein? Esse é especial, rapaz. E eu coloquei um cafezinho já aqui pro Sebastião. O Sebastião vai colocar o tanto de mel que ele quer. Manda abraço, meu amigo. Esse mel aí é o mel aí do pessoal, a tal de Companhia da Abelha, rapaz. Diz que esse mel é bom, cara. Esse é bom. Todo dia lá em casa, eu tô tomando ele com granola, açaí e banana. Granola, então você tá saindo só com a Fortaleza, então. Só. Eu e o Lucas, meu menino Gabriel mais velho, é só com granola. E o Lucas é açaí, banana e granola e mel. Rapaz, aqui é café com mel todo dia, toda hora. Quando eu faço café com mel de manhã no Instagram, é café com mel. Quando a gente tá aqui, é café com mel, tudo bacaninha. Brindar, né, cara? Brindar o cafezinho com mel aqui, sensacional. Empresta essa colherinha aí, meu irmão, pra eu poder mexer aqui. O melzinho aqui no fundo dessa caneca aqui, rapaz. Pessoal, e a gente realmente vai fazer um bate-papo hoje com vocês. A gente falar sobre crédito rural. O Sebastião Parreira trabalha com crédito rural, advogado na área do agro. Trabalha com crédito rural, vai falar pra gente sobre a questão do crédito rural, para quem que ele atende, se é para o pequeno, se é para o médio, se é para o grande, se está tendo crédito agora, se não está tendo, como que o governo está trabalhando isso, se tem crédito só da iniciativa pública, se tem crédito também na área rural, na área privada, enfim, nós vamos falar muita coisa. Então é um Pod Mel interessantíssimo e eu convido realmente você a ficar com a gente até o final, não é, Parreira? Sim, vamos ficar com a gente até o final, vai valer a pena, vamos falar uma geral do crédito rural, vamos falar os detalhes, como que está para conseguir esse crédito rural. Vamos falar dos bancos privados que estão conseguindo também liberar um dinheiro para o produtor rural, para o pequeno, médio e grande, em até 48 horas. Rápido, hein? Rápido. Talvez o produtor precisa de um dinheiro rápido para fazer uma compra rápida e ganhar na compra, é uma vantagem. E o crédito rural hoje, ele está um pouco mais demorado por conta da troca de governo. Exatamente. Os programas, qual o programa que o governo vai beneficiar. Quando eu falo beneficiar, não é dar. Temos que lembrar que crédito rural é você emprestar um dinheiro e o produtor rural vai pagar. Mas só que os juros é mais barato. É verdade, rapaz. Por quê? Porque nós estamos falando de produzir alimento, nós estamos falando de segurança alimentar. As pessoas esquecem, professor Armindo, que quando nós falamos de mel, de grão, de carne, nós estamos falando de alimento. Exatamente. E se faltar alimento, é guerra. É eu querendo matar você, você querendo me matar por conta da comida. Então, a guerra não é só questão de invasão de país, de vir OTAN pra lá, OTAN pra cá, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Água e comida. Água e comida. Isso aí que é o motivo real das guerras em qualquer lugar do mundo, né? E nós temos um problema agora. O contrato para passar lá no Mar Negro, pois é. Só 2 meses. Pois é. Estavam fazendo de 4. Brincadeira, hein? Então agora tá curto. Tá curto. E o agronegócio fica tremendo. Fica tremendo, rapaz. Isso aí traz insegurança, né, rapaz? Totalmente. Traz insegurança. Principalmente aquela área do mundo onde você só tem aquele acesso para poder levar todo o escoamento de alimento para aquela região. É na verdade. E o mel exporta muito. Exporta demais e vai muito para aquela região. Aquela região toda ali, por exemplo, aí, você pega ali Mar Negro. Toda aquela região ali de Oriente Médio que vai de mel hoje para lá não é brincadeira, vai muita coisa. E vai por lá. E é momento agora de ficar... O primeiro momento foi o seguinte: vai assinar, vai ou não vai, o acordo vem ou não vem? Veio o acordo. Na hora de analisar o acordo, 2 meses, o povo, nossa, 2 meses passa rápido. Daqui 2 meses já começar a negociação, tem que começar 30 dias antes. É verdade, rapaz. É um momento difícil que o mundo está passando com essa guerra lá
porque da Ucrânia, Rússia e da Ucrânia, porque lá é um grande centro do agronegócio, é um grande centro onde vai escoar a comida, os grãos. Então é preocupante o que está acontecendo no mundo. Parreira, até pegando a turma que está chegando no nosso Pé de Mel, né? E o pessoal às vezes está ali na área rural, está no campo, está no agro, está chegando na apicultura e não tem ideia do que é o crédito. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe o que é crédito rural. Sabe. O que é crédito rural? Aonde que nasceu o crédito rural? Quem que criou o crédito rural? Como que é a história do crédito rural dentro do Brasil, que trabalha e ajuda tanto o produtor rural na produção do alimento, na chegada do resultado dele no campo? Então vamos lá. O crédito rural é um dinheiro que foi feito para produzir alimento, para ajudar o produtor rural. Isso aconteceu mais ou menos antes do ano 2000. Eu não lembro o exato certo se foi 98, 97, mas começou já o governo emprestar dinheiro com juros bem abaixo. Aconteceu isso em 80, mas aí teve uma crise, parou, o produtor rural pegava o dinheiro, emprestava o dinheiro para o banco de novo e virou um rolo. E aí, em 90 parou um pouco, depois o governo começou a implementar esse novo crédito rural. O que é? O crédito rural é dinheiro para produzir alimento. Tanto alimento vegetal quanto animal. Qualquer tipo de alimento. Então, quando eu falo alimento, é para tudo. É para custeio, é para mim comprar uma roupa, para mim ir lá vestir na hora da abelha, de pegar a abelha, aquela roupa de proteção. É um óculos de proteção para mim cortar uma lenha. Então, é para tudo o crédito rural. Só que o crédito rural, ele é diferenciado. Ele vem todo ano, nós chamamos de Plano Safra. Exatamente. O que é isso? É um plano governamental que faz conforme as necessidades do ano. Então o governo vai ver as necessidades do ano e até junho ele solta o Plano Safra. O governo vai ver qual área precisa mais de crédito rural. Como esse governo falou muito na campanha, eu creio que ele vai beneficiar os pequenos produtores rurais. Lembrando que o governo anterior beneficiou também. Sim. Muito. Muito dinheiro que foi para o crédito rural, professor Armindo, o grande não está pegando mais, porque ele consegue dinheiro fora do país, no fundo internacional, com juros menores. Hoje, ou seja, o dinheiro internacional ele continua ainda sendo mais barato até mesmo do que a própria linha de crédito rural, que já é barata também, né? Sim. E o grande pega lá. É muito mais fácil para ele, é menos burocrático. O que é produtor rural pequeno, o que é produtor rural médio e o que é produtor rural grande? Como é que o governo, os bancos, como que o Ministério da Agricultura, junto com as áreas afins do Ministério da Economia, como que eles fazem essa classificação para determinar quem é o produtor pequeno, médio ou grande? É o seguinte, nós trabalhamos com a fase de hectares e o tanto de renda por ano. Então, o pequeno, ele vai até 4 módulos, cada região tem um módulo. O médio vai de 4 módulos até 8, e o de 8 em diante já será grande produtor rural. E também da renda anual. Se a renda anual for mais de 1 milhão, 2 milhões já é considerado grande. Eu vou ver os números certinho e vou passar para você toda a tabela, como que se enquadra no hectare, módulo e renda anual. Porque eles têm a base na renda anual também. Para poder determinar qual que é o tamanho do produtor. Porque o que acontece? Tem um médico que quer pegar crédito rural e ele tem lá uma fazenda e a renda anual dele da fazenda é muito pouca. Ele tem direito a ser médio. Entendi. Porque se ele pegar da medicina e colocar a renda, vai ser muito. Então a renda tem que ser da fazenda. Então por isso que a gente fala é a renda anual da fazenda. Da propriedade. Da propriedade. Pode estar envolvido com uma outra atividade que a pessoa tem. Se eu dou aula, eu recebo como professor, eu não junto isso para o meu trabalho, para conseguir crédito rural. Como eu falo trabalho, é porque a gente faz um projeto. Esse projeto a gente coloca você como pequeno, médio ou grande, conforme o seu módulo da região. Então eu entro no pequeno, até 4 módulos, mas 50 mil, não salvo me engano, o pequeno. Aí eu entro com 50 mil. Eu não posso pegar o meu salário de professor e colocar aqui. Somar junto. Então aí eu ultrapasso e aí eu vou para o médio. E aí o prejuízo, tem prejuízo? Não é prejuízo.
deixa de ter um benefício. Imagine se eu pego um juros para o pequeno hoje de 6,7 e o médio está pagando 8,2, é um juro quase 2%. Existe diferença de taxa de juros daquele que é classificado como pequeno, como médio, como grande? Sim, existe uma diferença muito grande. E ainda, é muito grande. O pequeno hoje está 6,7%, 6,8% ao ano. Ao ano? Ao ano. Que taxona boa, hein? Muito boa, já teve melhor e vai voltar. É, né? Eu peguei dinheiro do banco, do Plano Safra, para fazer galpão há 15 anos atrás, a 6,2%. Ao ano? Ao ano. É muito barato. Nossa muito Senhora. barato. É um dinheiro muito bom, né, cara? Muito bom. Impulsiona mesmo o agro, né? Impulsiona o agro, coloca o agro no seu devido lugar. Só que precisa de mais investimentos nas burocracias que os bancos têm. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas deixa eu só falar do médio. O médio vai para 7% a 8%. E depois o grande vai acima de 10% até 13%. Não pode passar a taxa Selic. Entendi. Ou seja, de 10 a 13 para o grande é uma taxa excepcional. Excepcional. Agora, o que você falou, o grande consegue dinheiro mais barato internacionalmente. O grande produtor ele consegue lá fora e consegue taxas melhores. Consegue taxas melhores, até porque ele compra muita coisa e ele negocia nessa compra, nessa recompra, comprar fertilizantes, eu vou vender a soja para você e consegue dançar aí a música conforme ela está tocando lá fora. Agora o pequeno não, mas também não tem dinheiro para todo mundo. É verdade. Nós estamos falando hoje de um crédito rural de 200 bilhões, mas que não soltou 50, que está travado. Só ficou na promessa para liberar, mas não liberou. Faz 30 dias que está parado todo tipo de crédito rural. Pois é, rapaz. A gente estava vendo esse noticiário que o crédito rural paralisou. O governo deu uma travada, segurou, não está liberando dinheiro para nada, nem ninguém de nenhuma área do agro. Nem o pequeno, nem o médio, nem o grande. Nem o pequeno, nem o médio, nem o grande. Como é que você está vendo tudo isso? O que você acha que é a causa disso? O que o governo está interpretando para tomar uma medida dessa, que a gente sabe que afeta aí a principal atividade do país hoje, que responde pelo forte do PIB total nacional? Eu creio que o governo quer reorganizar a casa e analisar o que é necessário, para quem ele vai liberar mais o crédito ou não. Por quê? Porque o governo entrou agora e ele precisa conhecer onde está indo esse dinheiro. Tem muito dinheiro que chega na agência, mas não é colocado para o produtor rural. Então o governo deve estar tentando entender, e o governo falou que falta um pouco de verba, não tem dinheiro suficiente, mas libera o dinheiro que tem para o pequeno, para o médio. Que é o principal, né? Que é o que mais precisa, né, Sebastião? É o que mais precisa e é o que menos consegue. E eu vou te falar o porquê. Burocracia documental. Muita papelada que você precisa apresentar. Professor Armindo, eu preciso hoje pegar um dinheiro lá, eu sou um pequeno produtor rural, eu tenho lá uma terrinha, eu tenho que deixar minha terra em garantia, eu tenho que deixar meu cavalinho, minha carroça, eu tenho que deixar tudo. Até a cueca o cara tem que deixar em garantia. Eu ia falar cueca, mas... eu já falando, né? Não é? Cueca também o cara tem que deixar, rapaz. Tem que deixar. Pega, rapaz. Aí fica muito difícil, e aí o cara tem que gastar, então eu vou contratar um agrônomo, vou contratar um advogado, vou fazer todo o projeto, eu vou gastar 10 mil para conseguir 50, 100 mil? Ah, não. É muita burocracia. Então tem que acabar com isso. O pequeno tem que conseguir a linha de crédito rápido, direta. Ah, mas se ele não pagar, ele vai pagar. Com certeza. Hoje a taxa de inadimplente no crédito rural é em torno de 0,8%. 0,8%. É a taxa de inadimplência do crédito rural. Mais de 99% Olha paga. Que loucura. Mais de 90%, se dá 0,8%, 99,2% paga. Pagam. De cada 100 produtores, de cada 1.000 produtores, 990 pagam, 992 pagam. E os que muita coisa. E os que não pagam, uns são porque entram no agronegócio para fazer rolo, e os outros é porque tem encargo de juros que os bancos colocam indevidamente e estão brigando na justiça para tirar esses encargos. Porque quando você pega um crédito rural, os juros está lá no plano safra. O banco não pode sair. Esse plano safra, conforme eu falei, ele vem todo ano. Então, ano que vem, esse ano, né, plano de 2024,
Plano Safra vai dar crédito rural para o pequeno produtor 5%. Beleza. O banco pega e faz, empresta o dinheiro para você a 7%. O banco não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Ou seja, ele pegou um dinheiro barato e tá te emprestando com um juro acima ainda. Mas o banco faz. Que isso, rapaz? O banco faz. Até o público. Faz. É mesmo, até o Banco do Brasil e a Caixa Econômica faz isso. Que loucura. O banco faz muito também aquele abate. Então eu pego o dinheiro, o produtor tá devendo, eu só te empresto o dinheiro se você quitar essa dívida. Olha bem. E aí você quita uma dívida que não é do crédito rural, não pode. Que loucura, rapaz. E aí você vai pegar o dinheiro com juros a mais, vai quitar uma dívida com juros a mais. Tipo, cheque especial. Que loucura, rapaz. O banco me empresta o dinheiro, eu quito o meu cheque especial. Quanto que é o juros de um cheque especial? 15% ao mês no mínimo aí, daí para mais. Então, aí o pessoal entra na justiça e consegue reverter isso, reverte tudo. Todos os juros que é pago a mais em relação ao crédito rural, a justiça faz o banco devolver. E com juros e correção. Que coisa, hein, cara? Isso é muito importante, poucas pessoas sabem. Ah, demora? Demora. Lógico que demora, nós estamos falando em brigar com o Banco do Brasil, com eles têm uma equipe jurídica muito grande. Muito forte. Mas já as decisões... Jurisprudência já tem muitas. Não. O que deve haver jurisprudência nisso é gigantesco, né? Jurisprudência tem, 99% da jurisprudência é a favor que tem que respeitar os juros do crédito rural e ponto final. Uma ou outra de um juiz mais antigo, que não conhece aí o que é o crédito rural. Acontece. No Sul a briga é feia. Eu falo que juntou 4 gaúchos, eles quebram o Banco do Brasil. Não vem com... Meu Deus do céu, rapaz, e muita gente do Rio Grande do Sul nos acompanhando aí, rapaz, nos ouvindo aí no podcast. Eles não aceitam. Lá no Spotify, nos acompanhando aí no YouTube, aí no canal Cê da Abelha. Quer dizer então que 4 gaúchos quebram o Banco do Brasil, Quebra o Banco do Brasil porque eles não aceitam. A gauchada não é brincadeira não, rapaz. Um amigo meu um dia falou pra mim isso, eu fiquei pensando, eu falei, mas por que, Valdinei? Ele falou assim... Eles não aceitam que cobram juros a mais. Eles brigam, nem que fica brigando pro resto da vida. Mas brigam. Mas eles não aceitam. Não engolem. Por isso que a jurisprudência vem tudo de lá. Porque eles têm briga lá de 1998, 2000, que foi julgado agora. Que loucura, hein, cara? Mas eles querem todos os juros devolvidos. Que eles pagaram a mais. E eles estão de parabéns, porque isso ajuda todos os produtores rurais do Brasil inteiro a conseguir pagar juros corretos conforme o plano rural. Então, plano safra. Plano safra, junho sai com tudo o que tem que ser colocado em prática, todos os juros, todas as taxas, o que o plano safra vai beneficiar. Todo ano nós temos um benefício do plano safra. Ano passado foi para comprar frota, depois foi para galpão, foi para arrumar pasto. Então, todo ano, e quando você entra nesse crédito plano safra, os juros também é bem mais barato. Sebastião, você esteve participando com a gente agora, né, desse nosso último treinamento gratuito. O sinal foi fantástico ali, eu estava acompanhando você ali, sempre você entrava ali no chat, opa, Sebastião tá na área. Acompanhando bacaninha todas as aulas. E claro, ali você teve o contato com tudo que envolve o mundo do agronegócio abelhas, né? Sim. E ali a gente tem ali aquela nossa primeira aula, onde a gente apresenta as oportunidades da apicultura, que é aquela primeira aula do curso gratuito, e onde a gente fala ali do investimento inicial que o apicultor ele precisa fazer para começar o negócio dele, né? Sim. Você é do agro, você trabalha na área de crédito rural, você tem contato com produtores rurais do Brasil todo, de todos os segmentos do agro. E a sua opinião, no sentido de quando você viu ali aquele investimento inicial que o apicultor tem que fazer? Comparando com outras atividades do agro, é barato, é médio, é caro? Como é que você viu ali toda aquela lista de material que o apicultor tem que começar, daquele investimento inicial dele ali? É barato. É barato, cara? Muito barato, baratíssimo. Eu tava fazendo conta. Rapaz. Eu fiquei sabendo que você arrumou até uma agenda só pra fazer conta de apicultura, rapaz. Cara, mas eu tô pra ficar doido. Eu tava fazendo conta aqui do bezerro. 18 meses você colocar um bezerro para vender um bezerro a R$2.000. Aí eu comecei a fazer conta para ter terra. Quantos bezerros que eu vou colocar por hectare? Pensei, coloquei um pasto bom, vou conseguir colocar 2 bezerros, 2 bois por hectare. Quanto que é o hectare? O hectare hoje é 4,8 alqueires.
Então eu vou pagar 300, 400 mil no alqueires, vou comprar reis. Me começar a brincadeira é 2 milhões. Nossa senhora, pensa, 2 milhões pra você começar aí uma bovinocultura, que loucura. Não, uma bovinocultura mini, né? Que é do bezerro, né? É só com bezerro, não é indo boi adulto, né? Um boi e outra, que não tenha muito gado. Pra mim começar bem, eu falo pra mim começar bem tem que ser acima de 100 cabeças. Então tinha que ser pelo menos 100 hectares. Nossa senhora, o que é 100 hectares hoje em Goiás? A 4.8, vamos dividir 100 por 4.8, vai dar 25 alqueires. Por aí, né? 25 alqueires a 400 mil? Pensa, 25 alqueires a 400 mil. Isso 25... pra colocar quantos cabeças de gado? Colocar 100. 100 cabeças de gado. Um pasto bem Rapaz, é planejado. Dinheiro, é dinheiro, hein? Fora o gado. É dinheiro. Dá renda, mas o investimento é muito alto, né, Sebastião? Da renda depende do jeito que você vai fazer esse manejo e esse trabalho. Então você tem que cortar todos os custos, você tem que fazer um trabalho muito pesado para conseguir a renda daqui 4 anos. Aí quando você viu lá na aula, que a gente fala ali, né, que um apiário, você precisa de uma área ali de 12 por 30 metros. 12 por 30 metros, você coloca até 100 colmeias de abelha, numa área de 12 por 30 metros. E lá eu falo também na aula que uma colmeia de abelha, ela rende igual um boi. Você consegue ter 100 cabeças de boi no terreno de 360 metros quadrados? Não tem jeito. E aí um outro dado, porque ali é a colmeia instalada. Mas a abelha campeira que sai em busca do mel, do pólen, da própria e tudo mais, ela vai 1,5 km, ou seja, vai além da sua cerca e vai lá no terreno do vizinho. Não é? Ela vai no terreno do vizinho, no outro, cobrindo uma área de 707 hectares. Ou seja, quem que é a latifundiária na apicultura? Ela trabalha sozinha. É a abelha, não é? A abelha, ela trabalha... E, no entanto, ela ocupa uma área, o que? A colmeia, de 12 por 30 metros, você põe 100 colmeias de abelha. Como é que você viu, quando você observou isso, falou assim, meu Deus, a apicultura é um negócio muito diferente? Porque a bovinocultura sem cabeça de vaca, você acabou de falar, 25 alqueires no mínimo. E ali 100 colmeias de abelha, um terreninho de 360 metros. Como é que você viu isso quando essa informação chegou na sua mão? Quando eu comecei a acompanhar o curso, e na hora que você começou a mostrar e falar, eu fiquei meio assim em choque pelo espaço. Muito pouco, né? Muito pouco. E aí eu pensei... E não é no meio ainda da lavoura, né? Lá naquele cantinho... Lá no cantinho, aquele cantinho naquela baixada... Lá, aquele lugar esquecidinho, aquele cantinho esquecido. Que tem anos que o dono da fazenda nem lá vai, né? Eu falei, a danada da abelha é sustentável até para trabalhar. Não é, cara? Ela pega onde lá no cantinho dela e depois ela vai buscar. E quando ela vai buscar, ela vai trabalhar também para a floresta. Exatamente. Quando ela está voando. Depois ela volta. Um espaçozinho. E trazendo ali um alimento riquíssimo, né? De um valor agregado altíssimo, né? Que é o mel, a própolis, o pólen, a cera. Tudo que ela pode buscar da natureza, ela traz, né? Traz tudo para um espaço pequeno, onde... Quantos metros? 360 metros, uma área de 12 por 30, é um lote urbano, pô. O tamanho de um lote urbano, você coloca 100 colmeias de abelha. É você claro não que cria a gente 10 fala, galinhas. O lote urbano não é o cara colocar abelha na cidade, né? O pessoal tem que entender. Pelo amor de Deus, né? Às vezes tá ouvindo assim, o lote urbano, eu tenho aqui um lotezinho aqui no Garavela, não é? Vou colocar 100 caixas de abelha lá no meio do Garavelo. É na roça, gente. É na roça, gente. Produtor rural. Abelha faz parte do agro. Exatamente. Então eu vou falar de novo. Eu vou falar no congresso. Eu vou falar em todos os lugares. O agronegócio é o antes, o dentro e depois da porteira. E a abelha, a gente... Na produção de abelha, você consegue mostrar o antes, o dentro e depois da porteira. Isso é demais, né, cara? Isso é fantástico, né? Demais. Até chegar no consumidor final. Até chegar aqui, ó. É. Posso falar? Manda brasa. Então, beleza. Eu vou começar a um negócio da abelha. Eu preciso fazer o curso. Preciso aprender. Informação, né? Eu preciso de informação. Se eu não conhecimento, eu vou ser um cara que não adianta mexer com mel igual antigamente, que eu vou produzir nada. E você falou muito importante sua aula do empreendedorismo do apicultor. Eu fiquei impressionado. Por quê? Porque se o cara não for empreendedorismo, larga. Ele tem que acordar e falar assim, o que tá errado hoje? Não tem nada. Eu vou procurar o erro. Algo sempre tem para melhorar. Algo sempre tem. Eu vou fazer o curso. Professor Armindo, Companhia da Abelha e tal. Beleza, faço o curso. Pegar dinheiro. Isso é o antes da porteira. Comprar as roupas, comprar os equipamentos. Entro para dentro da porteira, tem que produzir o mel. Vou produzir o mel
Aí ali entra o pequeno, médio, grande, agricultura familiar, tudo. Agronegócio não tem divisão. Produzir o mel, beleza. Depois que eu produzo o mel, eu tenho que distribuir esse mel. Ou eu vou distribuir ou eu vou vender para outras pessoas. Vai chegar no mercado. Depois que chegar no mercado, eu vou lá, o consumidor, vou comprar o mel, vou chegar na minha casa e vou usar o mel. No cafezinho com mel. No cafezinho. No pão. Meu menino faz de jeitinho, ó. É mesmo? O dia todo. Esse é o ciclo do agronegócio. Antes, dentro e depois da porteira. Até chegar ao consumidor final. Encerrou o ciclo. Quem inventou? 2 professores em Harvard. Então brigue com eles. Violento, né, cara? Violento. Ou seja, o investimento na apicultura ele se torna muito pequeno, né? Muito pequeno. Um outro ponto que você deve ter notado também, quando a gente fala, foi até na primeira aula ainda, que a abelha é um animal que no Brasil, a gente tem a nossa abelha europeia africanizada, que não sofre de doença. A gente sabe que isso é um problema nas demais áreas do agro. Tudo quanto é área do agro, tanto na parte de plantio quanto na parte da criação de animais, você tem os animais sofrendo de problemas de doença. Sim. Você tem as plantas sofrendo problema de praga. É ou não é? E muita praga. E muita praga. E aí você chega na abelha, você vê, eu tô completando agora, dia 2 e 3 de dezembro, 40 anos de apicultura. Eu nunca apliquei 1 grama de antibiótico nas minhas colmeias. Nunca precisei. Nem acaricida, nem nada. A abelha africanizada brasileira não sofre de doença. A gente, quando levanta o custeio da colmeia de abelha, daquilo que você precisa trabalhar no ano para você chegar à produção de mel, custeio de medicamento, R$0. Nossa. Você conhece alguma área do agro que tem isso, Sebastião? Não. Conta para nós. Não. Hoje, para você criar um gado, custeio do veterinário, na hora que passa a lista, você fala assim, meu Deus, é muita coisa. Cavalo, então, nem se fala. Então... É muito alto, né? Avicultura. Você, por exemplo, que está lá na avicultura. Eu tô pensando aqui, eu gasto R$1.000 na fazenda por mês com remédio. Pagar antibiótico, machucado, algo assim. Vou lá na loja agropecuária e pago sempre em torno de R$900, R$1.000 para cavalo, para gato que machucou, contra mosquito. Sabe, João, pra você ter uma ideia, a vantagem competitiva do Brasil, do mel brasileiro hoje no mercado, ela já começa dessa questão de ser um mel limpo e livre de resíduo. É um mel orgânico, né? Um mel orgânico. Na Argentina, que está aqui do lado, que é um grande produtor de mel, a Argentina é um grande produtor de mel, produz muito mel, tem entre os maiores produtores de mel do mundo. 40% do custo de 1 quilo de mel, aqui é 1 quilo, 40% do custeio desse 1 quilo de mel na Argentina é medicamento, remédio. Porque sofre de cria pútrida americana, cria pútrida europeia, acaricidas. Você tem vários tipos de doenças causadas por micro-organismos que afetam as abelhas que estão situadas lá. E eu estive na Argentina semana passada e eles estão passando por uma crise no agronegócio. Muito forte, né? Como todo. Como todo. Como é que está a questão dos sojicultores lá? A gente tem notícia lá que lá o bicho está pegando, né? Está pegando, o bicho está pegando. Eles não conseguiram produzir. Então, eles produziram muito aquém. A seca foi muito grande lá? Foi muito grande. O milho também vai ser abaixo do esperado, porque não plantou na janela certa. A Argentina está passando por um problema muito sério, como de produção e também de governo. Então, é um problema local que eles vão ter que resolver. Lembrando que a Argentina hoje era para ser igual ao Brasil na produção de soja. É verdade, rapaz. A Argentina produz soja. Os 3 maiores produtores de soja do mundo: Brasil, Estados Unidos e Argentina. E a Argentina esse ano não vai produzir nem 5% do que o Brasil produz, né? Porque tá muito ruim lá. Né? Tá muito ruim. Diz que a produção vai ser menos 30%. Que loucura. 40%. Isso é muito. Isso é um impacto assim negativíssimo no na geração de riqueza. O Paraguai, que tem muita soja também, não vai colher bem também. Já está terminando a colheita e eu conversei com a veterinária que é do Paraguai e ela falou para mim que foi um prejuízo muito grande a colheita de soja. Então, que deu a metade que dá por hectare. Eu fiquei assim preocupado, porque são países que estão produzindo grãos e alimentos e o mundo não para de crescer. É verdade. O mundo não para de crescer. Até 2050 nós vamos ter em torno de 9 bilhões de pessoas. Todo mundo precisando comer, beber, dormir, fazer xixi e fazer cocô. Todo mundo. Não tem jeito. Não tem jeito. O trem é bruto, rapaz. Todo mundo, rapaz. E o agro que vai fazer comida. E é o agro que tem que fazer comida. Sim.
E nós precisamos fazer comida, nós precisamos ganhar dinheiro também. É. Porque o agro, muita gente fala assim... sustenta e faz o replantio novamente para os anos seguintes, né? Professor, eu sempre falo que o produtor rural precisa de dinheiro para produzir, mas precisa de dinheiro para viver bem. Então, quando você falou lá da aula do empreendedorismo, que eu estou encantado pelaquela aula, do empreendedorismo do mel, se o cara não for, ele não precisa entrar, porque ele vai produzir mel igual aquele antigo. Tirar ali 3, 4 litrinhos de mel, igual os antigos faziam. Não adianta. Porque você abria um cupim, você tirava isso. Você tira até hoje. Você abre um cupim, tem uma abelha dentro do cupim, você tira 3 litros de mel, mas aquilo é mel? Não é, ué. Uma colmeia de abelha bem cuidada, ela pode dar 60, 70, 80, até 90 quilos de mel. Nordeste brasileiro semiárido, na caatinga nordestina, apicultor que faz apicultura profissional, que segue o método corretamente, tirando 120 quilos de mel na colmeia. Sensacional. Empreendedorismo, apicultura. Então, tem que andar junto, tudo. O agronegócio, todo mundo do agronegócio que começou a fazer empreendedorismo com o que faz, ele está bem. Então, se eu tenho uma carne, se eu começo a produzir essa carne de qualidade, eu vendo ela melhor. Se eu tenho um mel e eu consigo produzir mais e vender com qualidade... Quando eu falo qualidade também, gente, eu falo disso aqui também. É de você ter colocar numa embalagem, é de você saber vender o seu mel. Rotulagem adequada. Registro adequado. Tem que ter o registro, né? Tem que explicar o que tem no mel, falar. É uma coisa bem feita. Os benefícios do produto, aquilo que vai ter de vantagem nutricional para ele, para a família dele. Não é? E diferencia o preço. No momento de crise... Não é mel dentro da garrafa de caninha 51. Pelo amor de Deus, hoje eu cheguei... Com sabugo de milho, 4 dedos de espuma, abelha morta lá dentro, uma sujeirada do caramba. Aquilo não é mel, né, Sebastião? Cheguei na casa do meu sogro hoje, e eu tô enjoado agora pra mel, gente. Agora se falar essa de mel, é boa, pessoal. Olha só, hein? Cheguei na casa do meu sogro tava no hospital, peguei ele, fui pegar as roupas dele na casa dele. Cheguei dele, olhei lá o armário, falei, ué, que mel é esse? Isso não é mel, não. Falou, ué, não é. Comprei ali no Mercado Central, Mercado Popular. Comprei ali no Mercado Popular. Falei, mas esse mel todo açucarado? Ficou doido? Isso não é mel, não. Aí ele pegou, ele já é um senhor. Falou, mas tá açucarado mesmo. Falei, isso é mel ou não é? Falou, mas não é mesmo, não. Virou pedra mesmo dentro da garrafa. Nossa senhora. Aí ficou assim, ficou uma pedra em cima, embaixo um pouquinho de mel. Complicado, né? Isso não é mel. E qual a embalagem que tava? Tava numa garrafa também? Tava numa embalagenzinha desse tamanho assim, ó. Entendi, pequena. Que é tipo aqueles remédios naturais. Sei. Uma mais redondinha assim. Sei. Eu vou tirar a foto e trazer pra você. Tira uma foto depois e manda pra gente. Vou tirar uma foto. Tira sim. Porque a gente... Eu vou falar, gente, se você quer produzir qualidade, você tem que denunciar quem também não produz qualidade. Com certeza. Porque hoje o Brasil ele é respeitado no mundo inteiro pelos produtos de qualidade que vendem. E tem esses mau caráteres, essas pessoas de má fé que usam do agronegócio para cometer crime, tem que denunciar e pôr esses caras na cadeia. Com certeza. Tem que ser, né, meu amigo? Tem que ser. Porque você faz um trabalho magnífico, professor. Aí estraga tudo. Estraga tudo, destrói tudo. Destrói tudo. Destrói tudo. Eu nunca vi falar dos 99 que fazem o trabalho bom. Rapaz, hoje a gente tem aí, né? A apicultura se acompanhou, vem estudando aí, viu ali o curso, viu as oportunidades todas. Está entrando também para a escola de apicultura, viu, pessoal? Sebastião Parreira está chegando também. É um sou aluno, agro. Sou aluno enjoado, viu? Isso aí vai arrebentar a boca do balão aí no agro. E no agro apícola, então, não vai ser diferente. Você vê ali que o investimento é realmente muito baixo. Né? Igual você falou aí, nós estamos falando de 100 cabeças de gado, você botar investimento aí de 7, 8 milhões de reais em 100 cabeças de gado. 100 colmeias de abelha, você não tem 8 milhões de investimento. 100 colmeias de abelha, você vai ter investimento ali da ordem em torno de 100 mil reais de investimento, R$1.000 por colmeia, considerando todo o material e equipamentos para beneficiamento. Ou seja, um valor bem menor. Hoje eu conversei com meu sogro hoje de mel o dia inteirinho, né? Porque eu fui pro hospital com ele e aí eu fico doido e fico falando. Minha mulher já não aguenta mais. Minha mulher falou assim, de mel eu já sei tudo, para. E eu fico doido, professor. Aí eu falei pro meu sogro que, tal, nós temos que fazer isso. Aí eu falei, João, você caiu na realidade se a gente comprar 1 hectare a gente vira um grande produtor de mel? Ele falou, pois é, eu tô escutando você falar, a gente não precisa comprar 20, 10 alqueires, não. Não precisa nem ter terra. Precisa nem ter. Eu posso procurar 40% dos meus alunos da escola de apicultura não tem terra. Eles colocam em terra de terceiro. Fazem parceria. Faz parceria. O que ele precisa? Ele não precisa de uma área de 12 por 30?
Ele chega naquele dono de propriedade, ele encontra aquela propriedade que tem muita vegetação, ele observa ali no raio de 1,5 uma área que tem muita vegetação, e aí ele chega naquela fazenda, naquele dono da propriedade, pô, fulano, sua terra aqui é um local bom pra gente produzir mel. Você não tem um cantinho, uma baixadinha, escondidinho lá naquele cantinho que dá pra colocar um apiáriozinho com 100 caixas, não? E ele encontra. 40% dos alunos não tem nenhum palmo de terra. E estão ganhando dinheiro com mel. Sensacional. Por isso que eu falo, temos que aprofundar tudo no agronegócio. Esses dias me mandaram sobre o peixe, a tilápia. Eu falei, sensacional. O cara que consegue produzir tilápia tem que produzir tilápia. Porque é o peixe que mais vende no Brasil. É verdade, rapaz. Temos que sair do boi, do milho, da soja. Temos que mostrar o que está dando dinheiro, principalmente para o pequeno e o médio. Principalmente, né, Sebastião? Porque esse então ele está muito viciado só nessas culturas, né? Soja, milho e boi. Soja, milho e boi. Soja, milho e boi, para começar, você tem que brincar com 2 milhões. E como que a gente começa? Qual pequeno produtor que tem 2 milhões hoje? Ninguém. E qual produtor pequeno hoje que conseguiria crédito na ordem de 2 milhões para iniciar? Não, ninguém. Nenhum consegue. Nenhum consegue. Infelizmente. Mas para apicultura ele consegue. 2 milhões? Para apicultura não, eu digo os 100 mil para ele começar sem comércio dele. Sim, consegue. Aí ele consegue. Consegue. Conta um pouco sobre isso aí. Eu sei que você também andou estudando aí as linhas de crédito aí do agro para apicultura. Eu até comentei com você que a Caixa tinha soltado uma linha que é o Caixa Apicultura, até te coloquei em contato com o pessoal também da Caixa. Dentro da avaliação que você viu aí, daquilo que você observou, o que está tendo hoje para o apicultor e que pode ser oportunidade para ele? Não nesse momento que o crédito está parado em todas as áreas. O crédito está parado. Mas vai voltar. Vai voltar e vai voltar, eu creio que em torno de 3,5% a 4% pelo que o pessoal está falando do agronegócio. De taxa? De taxa. 3,5% ao mês? Não, ao ano. Ah, gente, ao ano, hein? Ao Dinheiro ano. barato, rapaz. Cara, tá doido, moço. É coisa boa demais. Você sabe o que você falou para mim dessa taxa do banco... Da Caixa Econômica Federal e estava 2,5% ao ano? 2,5%? 2,5% ao ano. 2,5% ao ano. O pessoal da Caixa aí que deve estar nos assistindo, você sabe que muitos deles, quando eles estiveram aqui com a gente, porque eles estiveram aqui com a gente, Sebastião, no ano passado, no final do ano de 2021 para 2022. Teve até na época, veio a equipe toda da Caixa Econômica lá de Brasília e a vice-presidente da Caixa Econômica Federal também esteve aqui com a gente. A gente esteve reunido nessa sala. E eles queriam entender o que era apicultura. Entender o que era apicultura, porque um dos membros da equipe da Caixa Econômica que levanta projetos, ele é aluno da Escola de Apicultura. Ele é aluno da Escola de Apicultura. Olha a importância. E aí estava tendo um encontro do então presidente da Caixa Econômica na época, e aí ele estava comentando sobre as pequenas atividades do agro que a Caixa Econômica estava querendo entrar para fomentar, não deixar apenas para o Banco do Brasil, mas a Caixa Econômica também entrar para a área do agro. E aí, rapaz, ele levantou e falou assim, presidente, e a apicultura? Pegando aquela ideia toda que a gente traz da Escola de Apicultura, e dentro dessa reunião ele levantou a ideia e o presidente falou assim, a apicultura, a abelha é mesmo? Como é que é esse negócio? Quero informação sobre isso. E na época teve a vice-presidente, ele mandou a vice-presidente aqui, junto com a equipe dele, fizeram todo o levantamento do que era apicultura, e depois levaram 3 meses de desenvolver a linha Caixa Apicultura. A linha Caixa Apicultura nasceu toda baseada na Escola de Apicultura. Olha o trabalho da sua escola, professor. É sensacional, porque isso traz modo de clareza para o produtor rural pequeno. Por quê? Porque você ensina ele a produzir mel, a trabalhar com mel e ainda mostra para ele como ele vai conseguir o crédito para isso. Exatamente. Eu vou falar a verdade, eu pegava até com agiota. Que vale a pena, né, cara? Tá doido, hein? Hoje tem um amigo meu que pega dinheiro para soja. A vice-presidente da Caixa, que é a Thaís Sintra, vice-presidente da Caixa Econômica Federal na área de projetos. Ela que é responsável para a parte toda de projetos da Caixa Econômica. Thaís Sintra. E teve com a gente aqui o Thiago também, que é lá da Caixa de Brasília, o Washington, que é lá da Caixa de Brasília, o Thiago Marqueto, que é lá da Caixa de Brasília, e principalmente o Léo Barbeiro, que foi o cara que escreveu todo o projeto da Caixa Apicultura. No primeiro Congresso Supremo de Apicultura do ano passado, que foi em julho, a equipe da Caixa esteve palestrando com a gente lá no Congresso. Sensacional. Sensacional. Deram 1h30 de palestra explicando todo o projeto da Caixa Apicultura, rapaz. 2,5% dessa taxa que eu não estava sabendo. Barato demais, o Sebastião. Você não tem noção da importância desse trabalho. Esse trabalho seu vai muito além do que ensinar a produzir mel. A gente não tem nem noção onde ele chega, né?
Sabe por quê? Você conseguir colocar um crédito, uma linha de crédito nesse Brasil, você está liberando aquele pequenininho lá da ponta. Exatamente. Que hoje ele pensou em desistir, pensou em fazer besteira e ele conseguiu um crédito, ele conseguiu fazer uma produção de mel e ele vai mudar de vida e ele vai colocar o menino dele na escola. É sensacional. Isso é muito sério, professor. É um trabalho muito sério, muito bem feito, que nós temos que mostrar. Ô, gente, é por isso que a gente, inclusive, nesse nosso segundo Congresso Supremo de Apicultura, porque no primeiro nós tivemos o pessoal da Caixa Econômica, Sim, falando exatamente da parte de crédito rural em cima da linha que eles trouxeram, que é o Caixa Apicultura. E agora, no nosso segundo Congresso Supremo de Apicultura, quem que vai estar palestrando pra gente sobre crédito rural? Sebastião Parreira. Então, pessoal, a gente quer realmente convidar vocês a estarem conosco no Congresso, não é, Sebastião? vamos participar do Congresso, eu vou falar tudo do crédito rural, vou falar como pegar esse crédito, como conseguir, vou falar tudo, vou falar uma geral, direto para você, produtor rural. Ah, linguagem difícil, não tem isso comigo não, eu vou falar a sua linguagem, nós vamos falar... É nós vai, nós foi, não é? Juridiquês. Tá entendendo, é? Sabe o que eu faço com juridiquês? Nem vou falar para vocês, eu deixo para lá. Então nós vamos conversar direto, se é possível ou não, se vai conseguir ou não, sem lorota, eu tenho uma raiva de mentir pros outros. Não é, rapaz, tem que ser a coisa, o preto no branco. Preto, é o que é. vai conseguir? Vai. Ah, daqui 6 meses. Não tem hoje, não tem. A verdade é essa. Não tem crédito rural hoje. Você chegar lá, o cara falar assim, tem crédito rural. Mentira. Não tem, tá parado. Tá parado, o governo tá analisando como fazer. Eu acho que eles vão votar esse negócio no Plano Safra, em junho, hein? É. Eles vão anunciar o Plano Safra e vai reabrir o crédito. Eu também creio que sim. Mas isso é importante. E junho tá ali. Nós já também abriu, pô. Junho tá ali É. e a linha forte vai ser para o pequeno. Exatamente. E para a agricultura familiar. Quando você falou de pequena agricultura familiar, tem diferença? Tem, eu vou explicar para vocês. Isso é importante. Aliás, isso é importante a gente saber. O que é a diferença do pequeno para a agricultura familiar? Conta pra gente. A agricultura familiar é quando você trabalha com sua família na pequena propriedade, somente com a sua família, e pode ter somente um colaborador. Passou de um colaborador, você já não faz parte da agricultura familiar. Você já vai para o pequeno. Então hoje é muito difícil. Então essa é a principal diferença então da agricultura familiar para o pequeno. Sim. A agricultura familiar é um colaborador e a família. E a família tem que trabalhar. E um colaborador. Passou de um colaborador, não fala mais em agricultura familiar. E muitas pessoas falam que a agricultura familiar não faz parte do agronegócio. Pois é. Não tem nada a ver. Não tem nem sentido no negócio Não desse. tem nada a ver. A agricultura familiar é um plano de governo. Eu até falo isso no curso também, você lembra? No curso gratuito eu falo, gente, dizer que a apicultura não é agricultura, não é agro, ou que a agricultura familiar não é agro, é agro. Você está produzindo alimento. Fazendo comida. Fazendo comida. Então é agro, não tem jeito. Só se mudar aquele conceito de 57, 2 professores, agora cancelar conceito é foda. Não tem difícil. É isso aí, porque o conceito ele vira método, né? E do momento que vira método, como é que você muda, né? Então a agricultura familiar é um plano de governo melhor para você conseguir aí um crédito melhor, um juros melhor do que o pequeno. O juros também é melhor. Então os juros devem ir a 2%, 1,5% ao ano para a agricultura familiar. Mas só que você pode ter um colaborador. Então é muito difícil hoje você ter uma propriedade pequena, pode ser mini, que você tenha um colaborador só e que a família trabalhe unida. Então nós falamos que a agricultura familiar está sumindo para o pequeno produtor. Mas políticas públicas e políticos não aceitam isso. Com certeza. Eles querem falar... Tira voto, né? Tira voto. E aí o político ele acaba refazendo ali para poder, né? Muitas pessoas conseguiram fazer aquela aposentadoria especial pela agricultura familiar, trabalhando na terra. E aí as pessoas confundem a agricultura familiar com plano de governo com o agronegócio. O agronegócio não, o agronegócio ele engloba tudo. Agricultura familiar, pequeno, médio, antes, depois... Tudo junto. Tudo junto. Tá todo mundo produzindo alimento. Produzindo alimento até chegar ao consumidor. E a agricultura familiar é um plano de governo muito bem-vindo. Com certeza, meu irmão, sem dúvida. Tem que prestar dinheiro para esse pessoal produzir e para poder ganhar. Mas eu ganhar. estive em Euclides da Cunha em novembro. Sertãozão da Bahia, meu irmão. O encontro de apicultores lá em Euclides da Cunha. Tiveram lá 700 apicultores. Todo mundo agricultura familiar. Sensacional. Todo mundo. E eles conseguiram dinheiro? Muitos deles estão conseguindo dinheiro.
A agricultura familiar é muito forte, né? E ela consegue realmente muito dinheiro, consegue muito recurso. A agricultura familiar ela consegue o recurso mais fácil. E o não mais é que fácil, apicultura, é porque tem um plano direto para a agricultura familiar. E para apicultura, rapaz, é que consegue mais fácil ainda, que como é uma atividade que não requer você ter um número muito grande de colaboradores, esse número de você ter um colaborador, ele encaixa tranquilamente na apicultura. Ele encaixa porque a família consegue fazer o trabalho. Consegue fazer o trabalho. Então isso é fantástico, cara. Fantástico. Para apicultura, então, também consegue englobar tudo isso, né, Sebastião? Consegue. E esse pequeno, né, ele vai englobar na agricultura familiar, porque além dele ser pequeno, a família vai trabalhar e ele vai precisar de um colaborador, se ele precisar, porque ele vai começar pequeno. Depois, se ele aumentar, for para o pequeno, médio e grande, que bom, ele tem que pagar mais juros mesmo, ele tem que pegar dinheiro mais caro mesmo, porque ele cresceu, professor. É verdade, rapaz, é verdade. Ué, ele saiu do Fusca e foi andar de Hilux. Rapaz, você tá doido, meu irmão. O povo fala pra mim, você gosta de pagar imposto? Eu falo, eu adoro. Ah, mas por que você adora? Porque quanto mais imposto eu tô pagando, mais eu tô ganhando. No dia que eu não pago imposto, no dia que você não estiver pagando imposto, que você não tá movimentando nada. Nada, tá péssimo. Tá péssimo. É isso aí. Sebastião, aonde que o pessoal que está aqui nos assistindo, que está nos assistindo lá no Spotify, que está nos assistindo lá no YouTube, né, lá no canal Ser Abelha, como é que essa turma faz para ter contato com o Sebastião Parreira, rapaz? Conta para nós aí. Cara, contato com o Sebastião Parreira é o trem mais fácil do mundo. @oagrotemvoz no Instagram, no YouTube, o Agro Tem Voz, e meu celular que nunca mudou e nunca vai mudar é 62998339801. Não muda, professor. Quer dizer que aquela pessoa que tiver com aquela dificuldade de juntar documentação para crédito rural, para crédito na área do campo, para ter uma assessoria nessa parte de obtenção de crédito, o Sebastião Parreira está pronto para poder auxiliar nisso? Pronto para poder auxiliar, para ajudar, para caminhar juntos. Até aquele apicultor que está querendo colocar aquelas 30, 40 caixinhas lá na propriedade rural, que está atrás de um crédito baratinho aí, Sebastião Parreira auxilia também? Na hora. Olha, na gente, hora. Que coisa sensacional. E outra, se não tiver jeito, eu não vou enrolar não, professor. Eu falo, ó, o crédito não sai. Ou tem ou não tem? Ou tem ou não tem. Porque eu falo que já enrolaram demais o nosso produtor rural. É verdade. Eu já fui enrolado demais. Quem de nós que trabalhamos no campo nunca fomos enrolados, né, meu amigo? Você tá louco, meu amigo? É uma loucura, viu? É uma loucura. Então, o produtor rural ele tem que ser tratado com mais respeito. Com certeza. Pelas instituições públicas e privadas, para que ele possa fazer o trabalho correto, que é produzir alimento e levar alimento para o Brasil e para o mundo. 1 bilhão de pessoas hoje que o Brasil alimenta. Alimenta no mundo. Então, o Brasil alimenta o Brasil todo. 220 milhões de brasileiros. E mais 800. 800 milhões de pessoas no mundo. Ah, mas tem gente passando fome. Isso é problema de economia, problema de governo. O agronegócio produz. Quem que vai distribuir o alimento não é o agro. Quem distribui são os governos. O governo. O agro está fazendo o papel dele, que é dar a comida. É ou não é? Sim. A comida está aqui, governo. E ela distribua corretamente. Você tem que saber investir o planejamento correto do orçamento anual. Então, se eu pego um Ministério da Agricultura, eu tenho que falar, eu tenho que comprar o mel do professor Armindo e tenho que investir no mel dele aqui na região. Mas se eu chego e pego um plano de governo e vou investir em outra área e não coloco dinheiro para comprar as coisas do agro, outro país vai vir comprar. Com certeza. E aí, eu vou falar, professor Armindo, por que você vendeu para outro país? Você vai falar assim, porque eu tenho que pagar minhas contas. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Eu trabalhei, eu tenho que pagar minhas contas, meus filhos estudam, eu tenho que pagar faculdade, eu tenho que pagar escola. Os meus compromissos do dia a dia. Os meus compromissos. Aí você mostra seus funcionários, todo mundo trabalhando, está esperando. Exatamente. E aí você não vai deixar... O giro da economia. Aí eu não vou esperar o governo comprar o meu alimento, eu vou ter que vender para fora. Com certeza. Infelizmente. Com certeza. Então o agronegócio não tem nada a ver com isso, com fome. E essas histórias, pessoal, essas e muitas outras, Sebastião Parreira vai estar com a gente no nosso Congresso Prêmio de Apicultura Ser da Abelha, né, Parreira? Vou estar e vou contar essas histórias, vou falar do crédito rural e vou fazer ainda um desafio da prancha com o professor Armindo. Olha, lá. Bem, esse desafio dessa prancha, rapaz, esse trem vai ser bruto, hein? Vai ser bacana. Vamos colocar todo mundo para fazer. Vai ser bacana demais. Sebastião Parreira, só tem que te agradecer, meu irmão. Que alegria ter você com a gente nesse nosso pó de mel dessa noite de hoje.
Deixa seu recado final aí pra turma aí, pessoal que tá aí chegando, tudo. Você que é da área do agro, que sabe das dificuldades do agro. Igual o momento agora que o crédito rural aí tá paralisado, mas daqui a pouco volta. Que mensagem que você deixa pro nosso produtor rural, principalmente o nosso produtor rural apicultor, que tá aí chegando aí, rapaz? Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite. Estou sempre disposto para bater esse papo com você, professor. Ô, gente, até abrindo parênteses, esse aqui, quando eu comento com ele, Sebastião, vamos fazer tal coisa, ele escreve assim, meu nome é pronto. Pronto. Esse aqui é pronto mesmo. Meu nome é pronto. Meu nome é pronto. Eu gosto demais disso, eu gosto demais de, pelo menos, levar uma luz para o produtor rural. E aqui, com o seu canal, nós vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar. Se o cara estiver lá, bem distante, lá na Europa, onde tiver, ele vai escutar falando do agronegócio, falando do mel. Você sabe que aquele podcast nosso chegou no mundo inteiro, né? Aí, nós temos alunos aí em toda a América Latina, nós temos alunos no continente asiático, países ali de língua espanhola e também pessoal do Brasil que mora no Japão, por exemplo. Chegou o podcast nosso lá. Sebastião Parreira já chegou o nome dele lá no Japão, rapaz. Ó, pra você ver, gente. Tá ficando famoso. Hoje rapaz. Eu falei lá no hospital pra enfermeira, eu tenho que ir pro podcast, pô de mel. Ela falou assim, como que é isso? Pô de mel, você vai entrar lá, Cia da Abelha no YouTube. Ela falou, você tá falando sério? Eu falei, eu sou famoso. Eu falei pra ela. Ela corria na enfermeira. Eu falei, então você entra lá no Cia da Abelha se eu não sou famoso. Você me libera meu sogro que a gente tem que ir embora. Agora não vou te cortar não. Deixa seu recado pro nosso apicultor aí, rapaz. Manda brasa. A palavra é sua, Sebastião. Venha para o congresso. Venha participar. Venha assistir às aulas do professor Armindo. Que você vai conseguir investir no agronegócio. Que apicultura é agronegócio. E nós vamos mostrar para você. Gente, quem faz por nós somos nós mesmos. Com certeza. Não adianta, professor Armindo, eu chegar aqui e aprender com você, mas eu não dar o primeiro passo. Então é com você a mudança na sua vida. É com você descobrir qual que é o seu caminho. O professor Armindo vai mostrar e eu vou trazer também o que é o agronegócio. Qual que é a função do agronegócio e qual que é a melhor área do agronegócio para trabalhar. Eu estou assustado, realmente, porque eu investir 15 mil, 20 mil e eu ter uma renda já de imediato. Impressionante, né, é impressionante. Qual área do agro que faz não, isso? Não tem. Então, se você quer mudar a sua vida, depende de você, é estudar dedicação, que aqui nós vamos dar condições. O professor Armindo vai trazer o curso, nós vamos falar de crédito rural, e você vai ter todas as condições para conseguir trabalhar com a apicultura e ser o empreendedor do como é que foi? Apicultor e empreendedor. Então, pera, assim, tem empreendedor, apicultor. Empreendedor, apicultor ou apicultor e empreendedor. Empreendedor, apicultor. É isso aí. Né? Porque para ser um apicultor das antigas... Rapaz, isso aí já tem um monte. Já tem um monte. Então, empreendedorismo na apicultura. Isso que eu queria falar. Empreendedorismo na apicultura. Vem com o professor Armindo, que nós vamos trazer para você tudo e você vai ganhar dinheiro. Gente, nós estamos esperando vocês no Congresso Prêmio de Apicultura 21, 22 e 23 de abril. Link para inscrição está aqui no descritivo. Nós vamos ter lá mais de 11 palestras. Com as nossas vai totalizar 11 palestras, Sebastião. 21, 22 e 23. 22 e 23. Nós vamos ter ali a presença ali da doutora Kátia Repp, que é uma geneticista, trabalha com a parte de melhoramento genético de rainhas e inclusive inseminação artificial de rainhas. Você está achando que faz inseminação só de vaca, rapaz? Faz inseminação de rainha de abelha também, eu tô sabendo disso, eu fiquei sabendo que o aparelho é caríssimo, né? O aparelho é caro, rapaz. E ela vai estar lá com a gente no nosso congresso. Nós vamos ter a presença ali ainda da doutora Ivana, que ela trabalha na parte de exportação, ela faz trabalho na parte de despacho aduaneiro, vai dar uma palestra pra gente da parte de exportação de produtos, no caso é a parte de exportação de produto apícola. Ela já esteve no nosso primeiro congresso, vai voltar agora. Também é uma palestra sensacional, uma pessoa sensacional ali o trabalho dela. E outros palestrantes ali que vão ser o máximo. Agora, a grande estrela seguramente do nosso congresso, Sebastião Parreira vai estar com a gente lá e a gente espera você com a gente no congresso. Você dá um abraço no professor Armindo e um abraço também no Parreira, vai ser bacana lá o trabalho. Vai ser muito bom, eu espero vocês lá no congresso e vamos curtir 3 dias de estudo e aprendizado. Botar no 12, meu amigo. Botar no 12. Sebastião, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Aí. Gratidão pela rica e feliz oportunidade. A gente chama mais vezes, tá? Ah, isso aí, rapaz. 30 dias, gente, tá muito. Isso aqui já tá combinado. Isso aqui já tá combinado que pelo menos uma vez por mês aí nós vamos estar junto aqui, trazendo aí assuntos do agro aí para todo mundo, né, Sebastião? Vamos trazer assunto do agro e vamos mostrar a verdade para vocês. É isso aí. Sem pessoal, conversa. Gratidão demais da conta. Fraterno abraço a todos. Esperando vocês no congresso. Obrigado, Sebastião. Um abraço. Fique com Deus. Um abraço. Até o congresso. Estarei lá.
E vou dar um abraço em todos e nós vamos falar do mel, empreendedorismo na apicultura. Sensacional. Um fraterno abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Fui.